Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Bruna Rossi e vou entrevistar a cofundadora e presidente do Conselho do Grupo Seibin, Sandra Costa. Doutora Sandra, obrigada por ter aceitado o convite. Bruna, eu que agradeço, estou imensamente feliz de estar aqui com vocês, contar um pouco da nossa trajetória, do nosso empreendedorismo aí ao longo de todos esses anos. Muito obrigada. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, sempre às últimas sextas-feiras do mês. O Seibin foi fundado pelas bioquímicas Sandra Costa e Janete Weiss em Brasília em 1984. Atualmente tem cerca de 7.000 colaboradores. Além do Distrito Federal, está presente em 15 estados. Foi eleita a empresa do ano 2020 pelo Guia Exame de Diversidade. A companhia tem 77% do quadro funcional composto por mulheres, sendo uma referência no empreendedorismo feminino no Brasil. Doutora Sandra, eu começo a entrevista perguntando justamente sobre essa grande ocupação feminina na empresa. O Seibin já surgiu sendo ocupado por uma maioria de mulheres? Isso é um ideal da empresa de valorização da mulher? Obrigada, Bruna, pela pergunta. O Seibin é uma empresa de alma feminina, né? Como você mesma disse, fundada por duas mulheres. Mas, na realidade, nós somos uma empresa de saúde. E, normalmente, a força de trabalho na área de saúde normalmente é uma força feminina, é composto de mulheres, é uma força grande de mulheres. Mas não, normalmente, quando se observa, não existe muitas mulheres em cargos de liderança. Então, o que acontece? Essa estatística, digamos assim, como você mesmo acabou de falar, de 77% de mulheres em todos os cargos, e você também não completou, que além de 77%, temos também 74% de mulheres em cargos de liderança, e isso é muito forte. Eu falo que esse é um indicador, mas é um indicador que mostra realmente o nosso compromisso com a diversidade, com a inclusão. É um compromisso que nós temos realmente desde a nossa fundação. Por conhecer a mulher, as lutas das mulheres, é que nós realmente criamos um lugar acolhedor, onde a mulher é realmente acolhida e incentivada desde o início. E agora, isso também reforça a nossa crença, digamos assim, que as nossas lideranças, como eu disse para vocês, 74% da nossa liderança é composta também por mulheres, que a nossa liderança não é escolhida apenas pela equidade, apenas por elas serem mulheres, mas também pela sua dedicação, pela sua competência, pela sua visão. Então, realmente, nós acreditamos na força da mulher, na atuação da mulher. Não só acreditamos nisso, mas nós também incentivamos e damos oportunidade para que as mulheres cresçam, para que as mulheres desenvolvam e acreditem principalmente nos seus sonhos, mas também estejam preparadas. E a empresa oferece toda essa possibilidade para que as mulheres, então, dentro da nossa organização, sejam mães, sejam profissionais, mas também que cresçam buscando a capacitação necessária, o desenvolvimento profissional necessário. Então, é exatamente por acreditar nessa força e atuação da mulher, mas também está sempre desenvolvendo e dando oportunidade. É dessa forma que a gente sempre, lá desde o início, desde quando o Seibin era bem pequenininho, você falou 7.000 colaboradores, mas nós começamos o Seibin com 3 colaboradores em 1984. Como a senhora se sente sabendo que fundou uma das empresas de maior referência no empreendedorismo feminino? Então, olha, o que a gente olha é o seguinte, né? Em 1984, nós não tínhamos muitas mulheres como referência no empreendedorismo e empreendendo e criando as suas próprias empresas. Então, primeiro que eu tenho muito orgulho de observar, olhar para trás e observar toda essa caminhada, toda essa jornada que nós sabemos, né? Eu e minha sócia, Janete, a gente sabe que não foi fácil, né? Os primeiros 15 anos. Mas o que a gente vê hoje é o seguinte, tudo isso, né, que a gente construiu
ao longo de todo esse tempo, principalmente a gente fala, né, mulheres gerindo as suas próprias empresas e fundando as suas próprias empresas, não era comum e ainda hoje também não é tão comum. Então, eu sinto que nós precisamos de abrir espaços para outras mulheres, para que elas possam também, né, realizar os seus sonhos. É claro que uma empresa não vive só de sonho, né? Você pode ter o seu ideal de criar a sua empresa, mas você precisa também primeiro de ter conhecimento, né? de aprender o tempo todo, porque eu acho que isso é a base realmente de tudo. Mas o sonho é o que move, é o que nos empurra para frente o tempo todo. Mas você precisa de ter uma coragem para continuar seguindo, né? Uma coragem muito grande para acreditar nesse seu sonho, ter uma resiliência muito grande, porque ser empreendedor no Brasil tem muitas dificuldades, muitas limitações, que você, quando a gente olha e observa, você vai tendo pequenas vitórias todos os dias. Então, é assim que acontece. E, principalmente, né, você tem que ter uma autoconfiança muito grande, energia para acreditar nesse sonho, mas também preparar todo um planejamento, você realmente tem que ter plano, indicadores, processos, para que a empresa realmente funcione e, principalmente, né, você ter pessoas junto com você que acredite nesse seu mesmo sonho, nesse mesmo propósito, para que você possa seguir em frente com a sua empresa. Então, isso é quando a gente olha para trás, né, ao longo desses quase 40 anos, é isso que a gente observa, né? Foi uma jornada de muito trabalho, mas que foi construída com muitas mãos, né? Porque muitas pessoas também que acreditaram no nosso sonho, acreditaram no nosso propósito e estão aí junto conosco até hoje, nos ajudando, escrevendo essa história conosco. E como surgiu a ideia de criar o Sabin? A senhora pode contar um pouco do começo da empresa, de como que foi a criação? Claro. Eu sou mineira, né, vim de Belo Horizonte, me formei, né, sou farmacêutica bioquímica, me formei na UFMG em 1979 e cheguei aqui em Brasília. E Brasília é uma cidade de oportunidades e naquela época realmente tinha um espaço para que a gente pudesse oferecer aquilo que a gente queria, né? Um laboratório, né? Nós começamos um laboratório onde tivesse inovação e qualidade, mas eu comecei a trabalhar aqui num laboratório que era um dos maiores laboratórios aqui de Brasília, e um ano depois eu conheci a Janete. Janete começou a trabalhar e nós nos tornamos realmente muito amigas. Eu acho que a base de tudo, né, dessa sociedade tão forte que se formou é um respeito muito grande. Nós duas somos muito diferentes, mas muito iguais nos valores, iguais no respeito. E eu sempre eu sempre tive esse espírito empreendedor, porque eu trouxe isso da minha casa. A minha mãe era uma costureira lá no interior de Minas Gerais, mas ela fez desse negócio um grande negócio. Então eu trouxe isso da minha casa, né? Essa coisa de ter o seu negócio, de acreditar nisso, e não só da minha mãe, de outras mulheres da minha família também, independentes. E a gente tem esses modelos, esses exemplos familiares, e que a gente já vem com esse espírito empreendedor, já querendo também fazer algo diferente com a nossa marca. E antes de montar o Sabin, eu montei uma pequena rede de drogarias com meus cunhados que residiam aqui em Brasília. E então a gente, quer dizer, esse empreendedorismo na veia sempre existiu, mas essa questão de ter essa afinidade tão grande que eu tenho com a Janete, né, que eu acho que isso é a base de tudo, que nós temos esse nosso jeito de ser, de fazer, e que hoje também representa a cultura do Sabin, a riqueza dessa cultura que hoje está disseminada tão forte, com valores tão,
tão essenciais, né, como ética, transparência, e que hoje realmente os nossos colaboradores perpassam isso para toda a organização. Isso foi uma coisa muito minha e da Janete, que a gente, desde o início, nós nos identificamos com isso. E aí, ali entre 1980 até 84, a Janete eu queria montar um laboratório. Enfim, nós esperamos aí 4 anos até que um dia eu falei, aquela sua ideia de montar laboratório ainda está de pé? Enfim, claro que nos anos 80 ali, tudo era muito mais fácil, né? Nós já tínhamos outros empregos, já tínhamos passado em concurso público na cidade, na Secretaria de Saúde, mas realmente em 1984 foi quando nós iniciamos o SEIB, empreendendo. Eu falo que o Brasil estava vivendo um momento de crise. Empreender no Brasil não é fácil, a gente sabe, como eu disse, é preciso ter coragem, é preciso ter resiliência, mas nós acreditávamos tanto no nosso negócio e a gente queria isso, né? Montar uma empresa que tivesse inovação, e Brasília tinha muito espaço para isso, né? A gente sempre, novos exames, já éramos abordados com isso. Eu sempre gostei muito eu sempre tive uma frase que eu sempre gostei muito de falar, o porquê não. Os médicos demandando algum tipo de exame e muitas vezes o que obtinham resposta dos outros concorrentes antes esse exame a gente não faz, são exames novos que a gente não faz. Mas por que não? A gente tem condição de fazer. Então, o SEIB surgiu dessa vontade de oferecer exames, né, com qualidade, mais inovação, novos exames, mas também que a gente pudesse também oferecer um atendimento humanizado, com cuidado, com amor, para o paciente, que a pessoa realmente se sentisse uma experiência diferente. Então, isso tudo foi a maneira como o SEIB começou, e é aquilo que eu te disse, traços muito da nossa personalidade, né? Meu e da Janete, que a gente trouxe da nossa infância, de como a gente foi criado, mas principalmente, né? Com valores muito fortes, e esses valores que até hoje eles estão presentes muito fortes dentro do SEIB. E aí é isso, naquele início, Brasil vivendo crise e tal, me lembro muito bem, né, já que já estamos falando de empreendedorismo, entre 1986 e 94, 90, enfim, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós, com a empresa tão jovem, nós tivemos 8 planos econômicos e 3 moedas. O Brasil vivia um momento economicamente difícil. Imagina uma empresa que está começando, você ter um financeiro e econômico tão difícil para você pensar no longo prazo e fazer um planejamento estratégico pensando naquilo que você poderia trazer de tecnologia. A informática estava começando também e nós já queríamos trazer um atendimento com a informática junto, nós como realmente fizemos. Então, foram várias coisas que dificultavam também o investimento para pensar nisso tudo. Então, eram muitas as dificuldades. Outro problema também, as barreiras de importação, os equipamentos que a gente poderia entregar um resultado com mais eficiência, com mais qualidade. Os equipamentos eram todos importados e o Brasil tinha barreiras de importação no início dos anos 90. E a gente não conseguia trazer esses equipamentos. Então, depois que essas barreiras foram quebradas, num novo governo, para a gente foi um verdadeiro divisor de águas. Nós realmente conseguimos trazer, então, a nova tecnologia, tudo aquilo que a gente queria, as novas plataformas, enfim, tudo que nós sabíamos que a gente poderia estar acrescentando dentro do nosso núcleo técnico, para cada vez mais oferecer uma excelência técnica para os nossos clientes, a gente pôde fazer. Então, foi um verdadeiro divisor de águas nesse momento, quando essas barreiras de importação foram quebradas. E a partir daí a gente
pensou em sistemas de acreditação de qualidade, sistema de gestão. Então foram vários ciclos que nós fomos vivendo, vários ciclos de dificuldade, de muita dificuldade nesse início, que a gente foi rompendo, mas que realmente foram também, à medida que a gente ia conseguindo passar por isso, realmente a gente conseguia entregar cada vez mais, né, oferecendo, ter uma oferta de valor muito grande para os nossos clientes e sendo reconhecido pela comunidade médica, pelas operadoras de saúde e pelos clientes. E como que a senhora e a Janete conseguiram um investimento para abrir a primeira unidade? Foi capital próprio? Foram investidores? Não, a nossa trajetória, o tempo todo sempre foi capital próprio, né? Com o início, como eu já disse, né, anteriormente, era um investimento realmente, nós tínhamos, a gente já trabalhava, nós já tínhamos outros empregos, né? Enfim, mas nós tínhamos as nossas reservas e foi a partir dessas reservas que a gente conseguiu, então, comprar um laboratório pequeno que já existia. Como eu disse, não existia muitas tecnologias, nem muitos equipamentos, mas foi uma construção realmente e tudo com recurso próprio. E hoje em dia o Sabin atende quantos clientes por ano? Então, nós estamos aí, né, espalhados aí pelo Brasil todo. Brasil todo não, né, mas são 15 estados e dá em torno de 6,5 milhões de clientes por ano. Cada região que a gente chega e a gente consegue, então, oferecer o mesmo atendimento, com a mesma qualidade, com a mesma excelência técnica e o mesmo atendimento humanizado para todos esses 6,5 milhões de clientes. E a senhora acredita que a história da criação do Sabin ajuda quem deseja empreender ou fazer algo parecido? Como? Eu acredito que sim, porque, inclusive, tanto eu como a Janete, nós duas hoje, né, nós estamos no conselho, dentro do conselho, no Sabin, mas mais do que isso, né, nós também ocupamos outros espaços dentro de fóruns, e o que nós mais falamos hoje é sobre o empreendedorismo, né? Nós acreditamos que nas mulheres, não só as mulheres, as pessoas, né? Tem que acreditar o poder e a força do empreendedorismo, o poder e a força de você, se você ter a liberdade de ter o seu negócio, como eu disse antes, né? Você tem que, se você tem a vontade, você acreditar no seu negócio, sonhar, né? Porque eu acho que o sonho é que move, mas principalmente que eu falo para as mulheres, né? Porque as mulheres, como a gente tem a terceira jornada, né? A jornada de casa, como mãe, como mulher, então nós falamos muito, nós queremos que as mulheres realmente ocupem os seus espaços. E isso para nós é uma luta, é mais que uma luta, é uma bandeira para que é um diferencial estratégico que nós acreditamos e que estamos o tempo todo incentivando para que as mulheres realmente ocupem os seus espaços, espaços de decisão, não só ocupem os espaços, mas também uma porta interessante é a do empreendedorismo. Então a gente participa de vários fóruns onde a gente possa também estar falando disso, outros também como... nós estamos também muitas vezes estimulando mulheres a empreender até com ajuda financeira também, em programas que a gente participa de investimentos, enfim, em várias situações, né? Porque realmente essa força e atuação da mulher é uma parte que a gente sabe o poder de você gerir. E mais do que gerir, a capacidade de fundar a sua própria empresa. Então, acho que as pessoas têm que, se têm vontade, acredite no seu negócio. E não é só isso, né? Nós sabemos que se você tem essa vontade de empreender, hoje a quantidade
de treinamentos, a quantidade de fóruns que nós temos, o próprio Sebrae, que um fomento muito grande para que as pessoas, e o resultado que a gente vê disso tudo dentro das pequenas empresas que começam e vão se desenvolvendo, coisas que inclusive, claro que lá no começo nós buscamos essa ajuda, por isso que a gente sabe o quanto isso ajuda naquele início, quando você não conhece muitas técnicas de gestão, você sabe muitas vezes, conhece o cerne do seu negócio. No início nós sabíamos o quê? Fazer exames, mas a gente precisava também de outras capacitações, de outras habilidades que nós fomos buscando na medida que a gente foi precisando, com conhecimento, com MBA em gestão ou dentro de tudo que vai precisando. Então, nós precisamos também, na medida que você monta o seu negócio, de estar aprendendo e trazendo conhecimento o tempo todo. Não só para dentro da empresa, para as pessoas, para aquilo que a gente gosta muito de falar, que é o crescer junto. Todo mundo cresce junto. Não é só você e a alta administração, mas todo mundo cresce junto. Quando todo mundo cresce junto, a empresa dá um salto. Um outro ponto importante, empresa que é capaz de formar gente dentro de casa, são as empresas que mais crescem, as empresas que mais se sobressaem diante de uma crise. Então, realmente o resultado disso tudo, né, na hora que você investe na qualificação, no desenvolvimento das pessoas, o resultado quer dizer, é um pilar importante da gestão. Uma valorização do conhecimento é o fundamental para que a empresa cresça cada vez mais, né, e ocupe seu espaço. E quais são as principais dificuldades para sustentar um negócio? Então, acho que eu já falei um pouco, né, as dificuldades. Eu acho que depende muito da situação. A gente vive uma situação, primeiro, né, você tem o seu negócio baseado muitas vezes, hoje a tecnologia realmente ela está amparada em tudo, né? Você muitas vezes tem momentos de crise que muitas vezes você não espera, que pode acontecer. Então o primeiro momento que nós temos que estar investindo para trazer com uma visão, inclusive no longo prazo, uma visão de futuro, estar pensando sempre na inovação. Nós temos hoje no SEIBM, por exemplo, um comitê de inovação super atuante, não só um comitê de inovação. Além do comitê, nós temos um hub de inovação, onde outras startups, outras empresas estão lá, usando o nosso espaço para que possam realmente serem aceleradas ali dentro, e muitas vezes a gente usa também algum tipo, né, acelera essas empresas, muitas vezes a gente é um momento de usar isso tudo, né? Hoje nós não somos mais, começamos como laboratório, hoje nós crescemos, são outros negócios, né? Além de laboratório, até 2010 nós éramos apenas laboratórios, nós éramos inclusive o maior laboratório 2010, né, aqui de Brasília. Mas a partir daí nós fomos também estruturando e montando novos negócios, né? Novos negócios ligados com áreas de saúde, vacinas, check-up, o SEIBM Imagens, e hoje nós temos o Rita Saúde, que é um acesso fácil, uma plataforma totalmente digital, que traz também uma democratização da saúde para que o paciente entre em contato e faça seu atendimento por telemedicina. Então é um acesso realmente, facilitar o acesso para as pessoas, né, pela forma digital. Temos a Amparo Saúde, que é uma outra empresa, que é o paciente realmente no centro do cuidado, lá no início do atendimento. Então são várias empresas, a empresa de genoma também, já com atendimento diferenciado, com exames genéticos, já pensando também na medicina do futuro, medicina personalizada. Então você tem que estar sempre também investindo no conhecimento e na inovação para que
né, o seu negócio tem que ser constantemente reinventado. Então, eu falo que o pilar da qualidade é importante, mas o pilar da inovação, né, dentro do nosso negócio, ele é fundamental para que a gente sobreviva e para que a gente garanta a longevidade da nossa empresa e do nosso negócio. E durante a pandemia da Covid-19, o Sabin foi procurado para as pessoas realizarem testes. Depois que passou o período mais crítico da crise sanitária, a senhora acha que as pessoas passaram a realizar mais exames para cuidar melhor da saúde? Olha, a pandemia realmente, como eu te falei, a inovação, mais uma vez, ela foi fundamental para que nós, no nosso caso, nós saíssemos na frente com relação à pandemia. Né? Antes que iniciassem lá o processo, né, que foi em março e tudo, nós já tínhamos desenvolvido em casa, dentro, né, em house, que a gente fala, o teste do Covid, que foi oferecido aí para toda a população, e ele foi realmente no momento onde a gente conseguia entregar para toda a população em tempo hábil, não só aqui em Brasília, mas para nossas unidades no Brasil inteiro, dentro dos hospitais. Então essa agilidade, porque as pessoas queriam realmente agilidade, foi realmente, nós tivemos a inovação, e por investir constantemente na pesquisa clínica internamente, a gente teve condição de sair na frente. Então é aquilo que eu te falei, muitas vezes você tem um negócio e você não sabe o que vem. A pandemia pegou todo mundo de surpresa. Né? Um outro ponto importante também, né? Administrar ali uma empresa já não é fácil. Administrar uma empresa no momento de crise é mais difícil ainda, porque além do pilar financeiro que você tem que observar tudo, você tem também que administrar a saúde mental das pessoas, toda aquela equipe de colaboradores que estava todo mundo com medo naquele início. Não só os pacientes, mas também as pessoas. E nós, como colaboradores, as pessoas, os coletores, todo mundo entrando na casa das pessoas. Então nós tivemos que intensificar ali o treinamento com as nossas pessoas para que desse o mesmo atendimento, intensificar a nossa central de atendimento, que realmente foi todo mundo procurando. Então, intensificar os drive-thrus, que no momento eles estavam... Nós tínhamos uma ideia de um atendimento, não era para a pandemia, mas um atendimento de drive-thru para o cliente, né, num programa de inovação, e que ele foi implantado em menos de 15 dias. Nós tivemos vários... Então, foram várias atividades que foram desenvolvidas para que a gente atendesse o paciente em tempo real. E eu falo, não foi só aqui em Brasília. Nós temos quantas cidades, né, capitais? Manaus estava um caos. Então, esse atendimento ele foi em todas as cidades. Realmente, eu falo que nossos colaboradores, eles foram valentes, foram guerreiros, e a gente tem muito orgulho de falar disso. E depois, na época da vacina, também. Né? Aí nós já entramos com o nosso trabalho voluntário junto, né, que é o Instituto Sabin, que é o nosso braço social, para atender o GDF, porque sozinho eles não estavam conseguindo vacinar a população, e todo mundo queria vacinar também rápido. Então nós ajudamos e entramos com esse trabalho voluntário para cobrir a vacinação de todo o GDF. Hoje nós temos... não temos mais as demandas de exames de Covid, mas ainda e as pessoas realmente... parece que a pandemia ela despertou nas pessoas um cuidado maior com a saúde, uma busca também, eu falo que numa prevenção, né, para que as pessoas façam mais o seu check-up, tenham mais um cuidado. Houve um despertar nesse sentido. Né? Hoje a gente acompanha essa nova, eu falo que o novo momento, né, das pessoas, né, nesse cuidado, enfim, mas nós acompanhamos isso muito de perto, e a gente fica muito feliz de ter participado ativamente e ter conseguido, em cada passo, né, o SEB ter participado, não só com toda a população do DF, mas também com nas nossas unidades,
mas também internamente, cuidando das nossas pessoas, para que as nossas pessoas pudessem cuidar dos nossos pacientes. E a senhora comentou do Instituto Sabin, né, que é um braço solidário do Sabin. A senhora pode explicar um pouco sobre o Instituto Sabin? Nessa perspectiva aí do social, né, do nosso, de ser positivo, né, diante do social, foi que nós criamos o Instituto Sabin há 18 anos. Então, o Sabin, ele é mantido o Instituto pelo Laboratório Sabin, né, pelo Grupo Sabin hoje, né, mas hoje nós temos são vários, o impacto é muito grande, um investimento de quase, um investimento de quase 5, eu não tenho o valor aqui agora, mas depois eu posso te passar esse valor correto, que já foi investido ao longo aí desses 18 anos, com muitas pessoas impactadas realmente, em todos os locais onde nós atuamos. Porque o Instituto Sabin, ele tem também, além do assistencialismo, que é um dos eixos que a gente atua, a gente também, né, tem uma atuação de impacto, né, com a nossa liderança, que a gente chama os líderes de impacto, que em cada cidade que a gente está, a gente tem uma atuação estratégica do Instituto Sabin, com outros eixos também, né, ajudando outras OCIPs e atendendo, enfim, em todos os sentidos. Então, nós criamos junto com o CREAS as nossas ludotecas, que é um projeto muito legal que a gente trabalha as crianças em situação de vulnerabilidade e essas ludotecas já são mais de 110 ludotecas que a gente montou e os psicólogos trabalham as crianças que sofreram abuso sexual e aí é uma situação realmente que ajuda, né, a tratar e a identificar esses problemas. Esse é um dos trabalhos, mas são muitos trabalhos que o Instituto Sabin realiza e que a gente realmente fica muito gratificante também essa atuação do Instituto. Eu falo que essa questão da sustentabilidade, né, que a gente entrega, né, para a nossa comunidade e feita através do Instituto Sabin, isso para a gente traz uma alegria muito grande e reforça também o nosso compromisso com o lado social. E a senhora poderia nos contar alguns marcos da história da empresa? Sim, claro. Então, eu falei para você que depois daquele lá quando a gente, das barreiras lá da importação e tal, né? E que a gente realmente, que aí nós trouxemos os programas, sistemas de gestão da qualidade, e teve um momento muito importante para nós, que foi quando, em 99, 2000, nós trouxemos o nosso sistema informatizado, que hoje está até hoje, que é um sistema robusto e que ele permitiu, então, hoje, que na época as pessoas pegavam o resultado, eu falo que a tecnologia realmente ela veio para mudar e a gente sempre acreditou nessa tecnologia. E esse momento foi realmente muito importante e, mais uma vez, a questão da inovação, quando você acredita nela. E aí esse sistema, as pessoas iam não só ao nosso laboratório, mas aos outros e pegava os resultados por e-mail. E pronto, né? Acabou. E na medida que a gente trouxe esse sistema informatizado, foi um sistema com muito mais robustez, que nos permitia rastrear e tal, e foi a partir então desse momento que nós começamos a montar outras unidades do Sabin. Então a gente saiu daqui do plano, fomos para Taguatinga, enfim, começamos a crescer, a expandir aqui dentro internamente, mas um outro ponto importante, ele permitia a consulta do paciente, tanto a consulta do resultado. Então, quem é paciente do Sabin desde o ano 2000, o resultado está lá. Então, a gente chama disso, é o prontuário virtual. Então, não é mais um resultado que a pessoa pega por e-mail, mas é um resultado que está lá guardado. Então,
tá lá um resultado, a pessoa viaja. Então, tem várias histórias de pessoas que fazem tratamento fora, que vão para fora do Brasil e que tentam acessar um resultado aí. Hoje nós estamos em 2023, então há 23 anos eu quero saber como que está o meu colesterol em 2000, consulta está lá. Então isso realmente é uma evolução que para os médicos e para a pessoa é muito importante, né? Eu falei colesterol, mas tem hormônios, enfim, toda uma situação. Então isso para a gente foi realmente um diferencial muito grande e uma conquista, um marco realmente, né? Falo que um novo patamar que a gente entrou e tal. Eu falei para você que em 2010 nós éramos realmente consolidados como o melhor laboratório aqui de Brasília. E a gente realmente já estávamos... E o mercado, né, estava passando por um processo de consolidação, de vendas, os outros concorrentes já tinham realmente sendo adquiridos por bancos. E eu e Janete, nós não queríamos. O que a gente queria era continuar crescendo. Então foi um outro momento também de reflexão. Nós estávamos realmente sendo muito abordados por bancos, por fundos, por private equity, e era um momento então que nós tínhamos que decidir se a gente queria, né, entregar o nosso negócio, né, que já estava bem consolidado, bem reconhecido, e foi o momento que nós decidimos, não, nós não queremos, nós queremos crescer, continuar crescendo. E foi então quando nós desenhamos o nosso crescimento estratégico geográfico para o Brasil. E aí é o que eu falo, é um novo momento do nosso empreendedorismo, é empreender novamente. Porque na hora que você olha para esse Brasil tão diverso, que nós começamos, Barreiras, na Bahia, fomos para Salvador, fomos para Manaus, quer dizer, cada região, cada estado que nós entramos, o Brasil nós sabemos, é multicultural, né? Cada região que a gente chegou, nós encontramos uma situação diferente que realmente exigiu muito trabalho para levar a nossa cultura, para as pessoas entenderem, né, que era uma empresa nova que estava chegando, mas uma empresa ética, de qualidade, de respeito, e que a gente fica muito feliz de ver que hoje, né, então 13 anos depois, 12 anos depois que a gente desenhou todo esse processo de crescimento, também nós já conseguimos consolidar nesses mercados que a gente chegou lá em Palmas. Então eu estou citando essas empresas, essas cidades que nós entramos logo naquele início. Uberaba, né? Minas Gerais foi uma das primeiras também. Então esse momento onde a gente decidiu que nós não iríamos vender, mas que muito pelo contrário nós iríamos comprar, que nós começamos então a entrar em outros estados, ou por aquisição, ou por crescimento orgânico. Então foi muito importante também nessa formação nossa interna de liderança, aquilo que eu disse para você. Uma empresa que consegue formar gente dentro de casa é uma empresa também que para nós foi um desafio, mas também foi uma oportunidade, porque nós tínhamos líderes com condição de sair de Brasília e assumir essas unidades e levar também esse jeito Sabin de ser para a Bahia, para Palmas, e foi realmente um desafio, mas hoje a gente fica muito feliz de entrar em qualquer unidade desses estados e ver o Sabin desse mesmo jeitinho que é aqui em Brasília, exatamente por nós termos essa liderança tão forte e foi formada aqui dentro de casa. Então isso foi um momento, realmente um ciclo para nós de muito trabalho, mas que hoje a gente fica muito feliz de ver, né, o resultado disso tudo. E que até hoje a gente continua crescendo, né? Nós entramos ano passado em Teresina, aí fomos para Londrina, para Florianópolis, Blumenau também há 2 anos, Maringá. Enfim, são várias oportunidades, na medida que as oportunidades vão surgindo, a gente vai abraçando e temos equipe para que a gente possa
né, crescer São José dos Campos, Campinas, aquela região toda ali de Campinas, enfim, são muitas cidades que a gente vai chegando e vai encontrando, e hoje a gente tem uma equipe Sabin lá, com a nossa, estruturado, né, com a nossa cultura humanizada e com todos os pilares da nossa gestão, mas principalmente, né, oferecendo um serviço de qualidade e também o atendimento humanizado com excelência. E um outro ponto importantíssimo, né, que nós trabalhamos e que foi logo em seguida, né, em 2013, 2014, foi, né, que eu e Janete, então, duas fundadoras ali trabalhando ativamente ali dentro da gestão, foi a gente pensando na longevidade e realmente na perenização do SEIB, foi que nós pensamos na sucessão. Foi o momento quando nós criamos, então, nós implementamos o nosso Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um momento, eu falo que foi um momento de desapego, né? Onde nós realmente saímos da gestão e escolhemos, então, uma nova presidente e, a partir daí, uma nova diretoria para que assumisse a operação do dia a dia do SEIB. Então, hoje, eu e Janete estamos no Conselho, né? É claro que o Conselho, o Conselho tem as decisões estratégicas, a gente tem esse momento onde a gente pensa no longo prazo, nós nos reunimos uma vez por mês, mas principalmente, né, é o momento onde a gente já estruturou toda uma sucessão, né? Eu tenho 3 filhos, a Janete também tem 3 filhos, os filhos, eu tenho um filho meu, um filho da Janete que já está também fazendo parte desse conselho e atua realmente nas decisões, acompanhando toda a estratégia da empresa, a prestação de contas, né, de toda a diretoria, de toda a gestão passa por esse conselho. Amanhã, inclusive, nós temos a reunião desse conselho, mas isso consolida e mostra, né, como um conselho forte. Hoje é formado por conselheiros independentes e conselheiros, né, como temos ainda 2 filhos também como conselheiros, mas temos conselheiros externos também, e onde todas as decisões são votadas e são apresentadas para que a gente possa decidir tudo aquilo que a diretoria e a presidente. A escolha da nossa presidente, que é uma mulher, também essa questão de equidade, como eu te disse, não essa líder não é uma questão por ela ser mulher, mas é uma questão de valorizar pela competência, né, pela dedicação, mas mostra também a nossa cultura de formar gente e de ter pessoas preparadas para assumir não só a presidência, mas para assumir cargos também de diretoria, como nós temos outras mulheres em cargos de diretoria, e homens também que a gente tem. Eu falo que são uma complementariedade, né, dos atributos de cada um, né? O homem é mais assertivo. Eu acho que quando a gente consegue unir essas competências é que a gente consegue ter essa equipe tão forte trabalhando. E foi um momento realmente muito importante no SEIB, onde a gente passou também para o mercado, né, toda essa importância de ter tudo isso já estruturado, tudo pronto, né, que hoje nós estamos então no conselho, mas a parte mesmo de gestão é a doutora Lídia, que é a presidente, com toda a sua equipe lá de diretores conduzindo tudo. Então, e a partir daí o SEIB, depois que nós saímos e tal, o SEIB praticamente triplicou, não só de tamanho, mas também de negócios, porque essa própria diretoria que está aí, eles identificaram também novos negócios para que a gente pudesse ter um olhar mais diverso e diversificado, acompanhando também, né, o momento também de startups, enfim, investindo em tudo que a gente tem olhado, o momento de uma medicina personalizada, um momento da prevenção, como nós temos com a Amparo. Então, tudo isso é graças aí ao trabalho e à visão dessa liderança forte também que nós temos. O Sabin está desde 2003 na lista das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo o Instituto Great Place to Work.
Como que foi conquistar esse lugar na lista? Quais são os principais diferenciais do SEIB, na opinião da senhora, para ter entrado nesse ranking? Então, esse ranking é consequência, né? É uma validação de um trabalho que nós fazemos. Porque, Bruna, inspirar pessoas a cuidar de pessoas é o nosso propósito. Mas é isso que a gente faz todos os dias dentro do SEIB. É o tempo todo nós fazemos isso. Então, essas oportunidades que o SEIB oferece para as pessoas no desenvolvimento, nas oportunidades de crescimento, né, dos colaboradores, é um pilar muito importante da nossa gestão, essa cultura humanizada, onde a gente realmente oferece, acredita, dá oportunidade para as pessoas, para que as pessoas cresçam, não só profissionalmente, mas cada vez mais são programas que a gente envolve muitas vezes a própria família, né? Então não só para mulher, melhores empresas para se trabalhar, onde a gente procura envolver todos os colaboradores, né? As mulheres, a gente fala, a gente cuida do nosso colaborador para que ele cuide do nosso cliente. Então são vários programas e oportunidades que nós temos, são programas, são mentorias, em todos os sentidos, em cada momento. Nós temos hoje uma universidade corporativa que, acredita, não é só no desenvolvimento técnico, mas as pessoas, ele é online ou pode ser também híbrido, mas as pessoas podem realmente buscar ali vários programas de crescimento em todos os sentidos, para que realmente as oportunidades surjam dentro da empresa. Né? E essa questão da mentoria também, que nós temos muito forte, onde é um estimulando o outro e falando realmente, você pode ir, tem essa oportunidade. Isso aí parte muito da liderança também, nós temos um programa de líder muito forte para que a gente possa criar outros líderes. Então isso aí porque a gente precisa realmente, né, de ter outros líderes formados. E tudo isso é um trabalho que as pessoas realmente sabem que é uma empresa de oportunidade, que você tem a oportunidade ali de crescer, você tem a oportunidade de ocupar o seu espaço. Eu gosto muito de falar uma palavra, né, que eu falo que a gente tem uma lá que a gente fala gestão compartilhada. Todo mundo ajuda a desenvolver nós temos um projeto que é Construtores do Futuro. Todo ano, mais ou menos nessa época já deve estar começando, que é você planejar o próximo ano, fazer o planejamento estratégico do próximo ano. Então esse Construtores do Futuro, ele passa por toda a empresa. Tem uma mala, onde é uma mala de ideias, e as pessoas realmente conseguem se enxergar dentro daquele contexto de construir ideia. Então as pessoas colocam suas ideias e essas ideias são colocadas em práticas e, enfim, cada um se enxerga dentro dali. Então eu falo que a palavra correta aí seria confiança e mais ainda, né, desdobrando a palavra, seria autonomia, porque nós temos hoje 350 unidades de atendimento do SEIB espalhadas pelo Brasil. E cada unidade dessa tem um supervisor, tem um líder. Eles falam que eles são os donos dessas unidades, assim, mais ou menos. Que coisa, a gente fica muito feliz de ver o que é a palavra autonomia, porque ali ele realmente, claro que ele tem um gerente, ele tem isso, mas essa autonomia que a pessoa tem de entender aquela regional ali, entender os clientes, saber o que ele pode fazer para melhorar, que ele já participou também do programa do planejamento estratégico, porque quem conhece a sua unidade é só o colaborador mesmo. Então, isso é um processo onde cada um realmente se sente dono do projeto, dono da sua unidade. Então, isso é uma palavra forte, que é uma palavra confiança, que desde o início, né, nós delegamos. É uma coisa muito minha e da Janete, que começou ali com aquelas 3, 4 pessoas e que hoje as 7.000 pessoas realmente levam isso, né,
sabem que podem. Então, tudo isso é um contexto, é um trabalho, é uma jornada, é uma construção, mas que realmente as pessoas sabem, né, que podem crescer, que podem fazer tudo. Então, é a validação, os prêmios, você falou de um, são vários, é a validação e o reconhecimento de todo esse trabalho que a gente faz. É muita coisa, a gente trabalha muito com as pessoas, mas valida, é a validação de tudo isso. E qual seria, na opinião da senhora, o maior desafio do empreendedorismo no século XXI? Então, os desafios, você me perguntou do século XXI, mas os desafios, eles existem o tempo todo. Sempre, né? né? Eles existem sempre. Você tem que ter a vontade de empreender, a coragem para empreender, porque os desafios e as dificuldades, as limitações, elas vão existir em qualquer situação. Você está empreendendo, só que você está empreendendo, irão ter essas dificuldades. Caso você não empreenda, vamos trazer um outro exemplo. Você tem um emprego, você não quer, tudo bem que você pode até empreender no seu próprio trabalho também ali, mas se você está empreendendo, imaginou o seu negócio, então desenha busque fazer algo, busque sempre fazer o melhor, continue a aprender, continue a buscar o conhecimento, a inovar, a entender, a fazer o melhor pelo seu cliente, a fazer diferente. É o que a gente sempre fala, faça a diferença, porque dificuldade e desafio tem. Mas mesmo diante do desafio e da dificuldade, da limitação, tem oportunidade. A gente tem oportunidade a todo momento. Quando nós fundamos o Sabin em 1984, tinha muita dificuldade. As dificuldades eram muitas, mas a gente acreditava tanto no nosso negócio que a gente só via oportunidade. A gente tinha muita energia para enxergar tudo isso. E a senhora foi eleita em 2016 e em 2017 pela Forbes uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Como foi para a senhora ser escolhida para essa lista? A senhora acredita que inspirou mulheres empreendedoras? Olha, eu realmente fiquei muito honrada com esse reconhecimento, porque a Forbes é uma revista, tem um ranking valorizado e reconhecido no Brasil, e estar entre aquelas líderes, todas aquelas ali, para mim foi um motivo de muito orgulho. E valida todo o nosso trabalho, tudo isso que a gente vem. E não é só isso, eu acho que só estimula a gente a continuar, né? Continuar buscando, a continuar crescendo, a continuar aprendendo, principalmente continuar aprendendo. Porque a gente aprende todo dia, toda hora, o tempo todo. E eu falo que em cada momento, em toda situação. Então eu gosto muito de aprender, mas para mim foi um motivo de muita honra e eu acredito que esses reconhecimentos, eles só nos empurram para frente, né? Só nos levam e faz com que a gente acredita que ainda tem espaço para crescer ainda mais. E qual ou quem é a maior inspiração de empreendedorismo para a senhora? Olha, para mim, a minha mãe foi uma inspiração de muito empreendedorismo, porque ela tinha muitas dificuldades e ela conseguiu fazer o que ela conseguiu fazer, que não foi pouco, foi muito, muito. Né? Não só na cidade pequena, depois ela foi para Belo Horizonte e lá ela realmente montou uma coisa bem maior e o patrimônio que ela conseguiu com tudo aí, realmente ia empreendendo com muita dificuldade. Então, é aquilo que a gente sabe. Era muito trabalho, mas ela era uma pessoa muito dinâmica que interferia também na vida da família, dos irmãos dela lá e tudo, para mostrar a energia também que ela tinha. Então, muitas das coisas assim que eu ainda penso, que eu olho, eu tenho olho muito para as coisas que ela fazia e me ensinou. E qual a dica que a senhora dá para quem está começando a empreender? Olha, a dica que eu dou para quem está começando a aprender
A primeira coisa, Bruna, é você conhecer do negócio, conhecer aquilo que você está fazendo. Porque se você não conhece, já é um passo difícil. Mas se você conhece, então você já tem um sonho e acredita nesse sonho. E a partir daí você tem que a coragem para continuar, para continuar fazendo e seguir em frente. E sempre eu falo que também o sonho é o que move, né? O sonho é o que empurra, mas não é o sonho. Você tem que ter realmente, você tem que ter planejamento, você precisa de procurar o tempo todo, desde o início. Você tem que procurar capacitação, e a gente já falou que existem muitas, mesmo que seu negócio seja um pequeno negócio, você está empreendendo no começo, mas para que você tenha processos, tenha planejamento, saiba conduzir o seu negócio de uma forma correta, para que você tenha indicadores. Então, se você já procura essa ajuda, que nós sabemos que existem tantas que dão esse estímulo para os empreendedores, o seu negócio ele já vai começar bem. Então, o mais importante é isso, mas conhecer do seu negócio, conheça o seu negócio. E para finalizar, a gente sempre gosta de pedir para o entrevistado indicar um livro, um filme ou qualquer outra obra que inspirou a sua jornada empreendedora. Qual seria a da senhora? Bruna, eu sou uma pessoa que adoro ler. Eu realmente sou uma leitora voraz. Mas eu li 2 livros, até foi um pouco antes da pandemia, que realmente me marcaram muito. Um é o do fundador, do CEO da Disney, que é o Bob Iger, que é Onde os Sonhos Acontecem. É um livro fantástico, porque mostra como um líder consegue estruturar uma empresa, fazer aquisição e fazer negociações. Enfim, é um livro realmente fantástico, que eu gostei muito. E o outro é o fundador da Nike, que chama A Marca da Vitória, que é o Phil Knight, que realmente mostra todas as dificuldades, e não foram poucas, foram muitas, né? A gente sabe que ele não desistiu, porque ele fundou a Nike, né? A gente sabe, mas lá no início a gente fala, poxa, agora ele vai parar, agora não vai conseguir. É um livro fantástico que mostra realmente todas as dificuldades que o empreendedor passa, não só, né, pelas dificuldades, em todos os sentidos, mas que vale muito a pena, eu super recomendo. Chega ao final essa edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço à presidente do Conselho do SEIBM, Sandra Costa, por ter aceitado o convite. Obrigada, muito bom participar, muito bom contar um pouco da nossa trajetória. Eu agradeço o convite. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 26 de setembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.